Fala, queridíssimo investidor. Esse vídeo nós gravamos para você que tem uma casa no interior, uma segunda residência, né, um apartamento na praia, uma chácara, e você está um pouco cansado em pagar todas as despesas de condomínio, de IPTU, manutenção daquela residência, e a gente sabe que às vezes a gente acaba usando pouco esse tipo de segunda residência. Então, sabemos que o Airbnb é uma oportunidade para pessoas como você que desejam fazer essas propriedades gerarem renda ao invés de apenas gerarem despesa. Então, esse vídeo é para explicar a nossa planilha de análise de viabilidade de Airbnb, que ela é complementar a esse artigo, né? Airbnb, tudo o que você precisa saber para começar a gerar renda. Então, assim, se você ainda não leu esse artigo, comece lendo o artigo, a gente vai explicar nele o que é o Airbnb, quais são os pontos importantes numa reforma, né, como é que você vê o faturamento potencial de uma propriedade, como você analisa a viabilidade do negócio, como você estrutura um anúncio. Então leia esse artigo e a gente vai mostrar nesse vídeo como que a gente fez uma planilha, tá, para análise de viabilidade, e aí fica a seu critério ou fazer a sua própria planilha do zero, ou pegar essa planilha no nosso site, que a gente já iniciou a estruturação, tá? Você pode ir lá no Hotmart e adquirir sua planilha, tá certo? Então vamos lá, vou direto aqui à planilha, para a gente otimizar o tempo. O que acontece é o seguinte, essa planilha, ela basicamente pensa em quais serão os nossos investimentos para colocar a propriedade do Airbnb operacional, tá? Quanto que essa propriedade pode gerar de renda, né, com locações no Airbnb, porém não esquecendo que essas locações gerarão alguns custos, né, custo de administração, custo de limpeza e outras taxas, como por exemplo o IPTU da propriedade, etc. e tal. Tá? Nossa planilha foi dividida aqui em 4 abas. Tá? A primeira é a mais importante, onde a gente fez um pequeno modelo de viabilidade, né, onde a gente projeta alguns fluxos de caixa do negócio, né, para a gente entender se ele é viável ou não, qual a nossa exposição de caixa, de quanto dinheiro a gente precisa para colocar essa propriedade de pé. A outra é uma listinha de itens modelo, né? Isso aqui é uma lista simples, mas você com certeza pegaria essa aba e adaptaria ela para a sua propriedade. Depois a gente tem um modelo aqui onde você pode usar já no dia a dia operacional da sua propriedade, né? Onde você vai lançando receitas e despesas efetivamente auferidas no seu negócio de Airbnb, né? E depois a gente vai explicar como vocês podem montar através desse lançamento de fluxos de caixa, como que vocês podem lançar uma espécie de uma demonstração dos resultados do exercício aqui do seu Airbnb de uma maneira muito fácil com uma pivot table, né? Uma tabela dinâmica. Então vamos lá. Parte do Airbnb. Então como é que a gente começou essa análise? Com algumas premissas de investimento. Tá? Essas premissas de investimento, como você já deve ter lido no nosso artigo, a gente dividiu em algumas categorias. Né? Essas categorias são reforma, né? Quanto que eu vou gastar para arrumar a hidráulica, a elétrica, trocar algum piso do meu apartamento, da minha casa, se for necessário, né? Trocar um chuveiro, alguma coisa desse tipo. Então isso aqui estaria no item reforma. Tá? Se a sua casa for mais antiga ou mais nova, esse valor pode variar muito, muito mesmo. Tá? Então, por isso que aqui na nossa aba da lista de itens, a gente tem aqui uma categoria chamada reforma, onde você pode listar tudo o que tem que fazer por cômodo. Né? Então, a gente fez até um exemplo de cômodo. Então, ó, tem um banheiro lavabo, um corredor, uma cozinha, uma lavanderia, quartinho, suíte, varanda. Você pode lançar esses cômodos e depois categorizar o que precisa ser feito em cada cômodo. Isso vai ser até muito bom para quando você for conversar com um pintor, com um pedreiro, para mostrar a lista de itens que ele tem que fazer, né? E você pode dar um check ali, se ele fez ou se ele não fez nesse acompanhamento. Então, é sempre importante usar esta análise das premissas do investimento junto com a lista de itens, tá? O segundo item são móveis. Né? Então, ninguém
ninguém quer ir numa casa de Airbnb e encontrar lá uma cama muito velha, ou sofás sujos e estragados. Então, como é que estão os móveis da sua propriedade? Eles precisam ser trocados? Isso vai exigir algum investimento, seja de reforma ou seja de compra de novos móveis? Eletrodomésticos. A sua propriedade ela tem um fogão, tem uma geladeira, tem uma cafeteira, tem uma torradeira, né? Tem abajur, tem máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça. Então, todas essas coisas você também tem que ver o que tem, o que está em ordem, o que precisa ser reformado, o que precisa passar por manutenção, quanto isso vai custar. Tá? Depois a gente tem uma parte de utensílios. O que são os utensílios aqui? São um jogo de louça, um jogo de faqueiro, e todas as outras coisas que você pode ter na sua propriedade como utensílios. Isso vai custar alguma coisa. Você precisa fazer um investimento nisso antes da sua propriedade estar operacional. E lá no nosso artigo a gente tem mais detalhamentos do que são esses utensílios. E aqui na lista de itens também. Cama, mesa e banho. Né? Então a gente tem que fazer um Airbnb e ficar o mais próximo possível de um hotel. Né? Então ninguém quer ir num hotel e ver uma toalha de banho do tio Patinhas, um lençol com peixes estampados e coisas muito espalhafatosas, já usadas, né? Então a gente recomenda que, se você vai montar um Airbnb, pensa em ter uma coisa bem próxima de um hotel mesmo, né? Você pode ter toalhas brancas, toalhas de rosto, toalhas de banho brancas novinhas, uma roupa de cama lisa. Então isso talvez exija um investimento na sua propriedade também, a gente recomenda bastante esse tipo de investimento em cama, mesa e banho. Né? Um outro item, experiência e decoração. Né? Então, algo que pode fazer a sua propriedade no Airbnb ser muito valorizada é o fato de você ter, né, itens bacanas dentro da sua propriedade. Você já pode deixar ali dentro, por exemplo, jogos, um baralho, você pode ter alguma obra de arte interessante na sua propriedade, quadros, enfeites, e isso tudo vai fazer a pessoa se sentir melhor e talvez até tirar fotos na sua propriedade e lembrar dela como uma experiência. Né? Então isso também exige algum investimento, pelo menos inicial, na sua propriedade, se é que sua casa, seu apartamento já não possui itens desse tipo. Certamente você incorrerá em alguns custos pré-operacionais. O que são esses custos? Você vai ter que viajar até a praia 2, 3, 4 vezes para acompanhar a reforma, para combinar o jogo lá com a pessoa que vai fazer a faxina para você, falar alguma coisa com o zelador do seu prédio, do seu condomínio, sobre ele receber as pessoas que estão indo na sua casa, e você vai ter que gastar gasolina e tudo mais para ir até lá, fazer algumas alimentações, para comer no restaurante. Então isso é o custo pré-operacional que a gente chama. E depois é possível que você tenha algum custo de montagem, né? Comprar um armário novo, uma cama nova, vai ter que montar um móvel, trocar lâmpadas, etc. Isso pode ser um custo de montagem. Né? Então a planilha ela começa de forma muito simples, listando quanto é o custo por categoria dessa. Né? Então aqui a gente tem 7.300 de reforma, 4.260 de móveis, 6.600 de eletrodomésticos e por aí vai. Da onde surgiram esses números? Esses números surgiram, tem que surgir no caso, né, de uma lista sua que você fez, você já andou pela sua propriedade, já viu o que estava precisando comprar, fez uma lista, entrou na internet, analisou os preços praticados, conversou com o pintor, encanador, etc., fez um orçamento. Tá? Feito esse orçamento, você vai lançar esses valores aqui. E, de novo, esses números podem ser desde quase nada numa propriedade que já esteja bem estruturada, até valores de centenas de milhares de reais. Né? Você pode facilmente, dependendo do tamanho do seu imóvel, ter que gastar 100 mil, 150 mil, 200 mil para deixar ele operacional no Airbnb. Tá? Então aqui a gente colocou valores de exemplo. E o que mais a gente colocou aqui? Ó? Pode ver que temos um montante total, a gente tem quando que a gente vai iniciar esses pagamentos e um prazo médio para pagamentos. Né? Então isso aqui também é algo que a gente fez de uma forma de exemplo, mas se você quisesse fazer com mais detalhes, você poderia. Então a gente pode ver aqui que a gente tem um investimento de 26.290, né? E de acordo com os prazos que a gente colocou ali, né, a gente conseguiu
distribuir no tempo esse CAPEX, né, ou seja, esse investimento na reforma, nos móveis, nos eletrodomésticos, nos utensílios, em cama, mesa e banho e na experiência ao longo dos meses. Então, aqui o nosso primeiro fluxo de caixa foi em agosto de 2019, nesse nosso exemplo, de uma reforma de um apartamento, né, onde nós pagamos em 2 parcelas de 3.600 a reforma e o material, né, da reforma. Os móveis conseguiram ser parcelados aí em 6 parcelas de 710. Os eletrodomésticos que a gente compra nesses grandes varejistas, aí, uma televisão, uma geladeira, dá para você comprar em parcelas. É muito comum você conseguir comprar em 8, 10, 12 vezes um eletrodoméstico, né? Os utensílios também que a gente precisou comprar, conseguimos dividir aí mais ou menos em 3 vezes. A cama, mesa e banho também. E aí a experiência, como gastamos R$400 aí ao longo de alguns meses fazendo esse investimento, que dá um total que a planilha já faz a conta aqui para a gente, né? Então, só para ilustrar para vocês, por exemplo, a experiência, que é essa linha aqui, ela está em 4 parcelas, 1.700. Né? Então, se a gente quisesse mudar isso para 2.500 e dividir apenas em 3 parcelas, a gente vê que a planilha aqui já fez, opa, agora eu quero fazer em 6 parcelas. Ela já fez para a gente aqui essa divisão em 6 parcelas. Isso vai ser interessante para nos mostrar quanto dinheiro a gente precisa por mês, né? Tá vendo aqui que também tínhamos custos pré-operacionais, que a gente estimou que a gente ia gastar ao longo de 3 meses, e custos de montagem ao longo de 2 meses. Então, só com isso aqui a gente já sabe que nesse mês eu preciso ter praticamente R$8.000. Mas não se preocupe que lá embaixo a gente vai ter uma linha de fluxo de caixa consolidada. Tá? Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente, né? Quanto que a gente precisa gastar, né? Nesse caso aqui estamos em 27 mil, né? E como que esses 27 mil serão distribuídos ao longo dos meses. Tá? Se você não tiver uma ideia exata do seu orçamento, você pode estimar, que nem a gente fez aqui. Olha, lá na minha casa eu sei que eu vou precisar comprar todos os eletrodomésticos, uma geladeira, uma máquina de lavar, um fogão. Com certeza você não vai gastar 6.600, você vai gastar 20 mil. Entendeu? E se eu conseguir pagar essas coisas mais ou menos em 10 parcelas? Pronto, já está aqui na sua planilha. Então, a ideia dessa planilha é você poder fazer uma análise inicial, para você até ver se você gasta mais tempo ou não montando o seu Airbnb. Tá? Então, vou voltar aqui nos 6.600, 1.700 e vamos continuar. Né? A próxima coisa que a gente vai precisar fazer, que a gente já mostrou para vocês também, é começar a fazer uma análise do faturamento. Pô, quanto que pode gerar de Airbnb essa minha propriedade? Né? Então, uma coisa que você já deve ter lido lá no nosso artigo também, é que você vai ver, poxa, quanto que você consegue praticar na sua diária por noite. Essa sua casa na praia, essa sua casa no interior, na montanha, né? Uma chácara no interior do estado. Quanto que alguém estaria disposto a pagar para passar uma noite lá? Né? Isso vai vir com uma pesquisa. Vai vir com uma pesquisa que você vai fazer aonde? No próprio Airbnb. Né? Você vai entrar lá no site do Airbnb, vai procurar por uma localização próxima da sua, vai ver quais são as propriedades concorrentes e, através disso, você vai ter uma ideia do preço. Tá? Além disso, quando você for fazer o cadastramento da sua propriedade no Airbnb, ele também vai te sugerir um preço. Tá? Ele vai falar, olha, sugerimos que para a sua propriedade você cobre uma média de R$350 pela noite. Né? Ou, se você tiver uma propriedade num lugar muito mais nobre, ele pode te sugerir valores mais altos. E o Airbnb também tem flexibilidades, ele tem uma coisa um pouco mais inteligente, onde na alta temporada, por exemplo, no verão na praia, ele aumenta os preços automaticamente. No inverno, ele reduz os preços automaticamente para você sempre estar ali dentro da sazonalidade de mercado. Tá? Mas eu recomendo que você mesmo tenha um feeling fazendo uma análise nas propriedades próximas. Aqui nesse caso, a gente fez uma diária média de 390 como exemplo. Tá? Já eu vou explicar essas variações aqui.
E a gente pensou o seguinte, poxa, mês a mês, vamos raciocinar mês a mês, quantas noites tem em cada mês, então tudo que está em preto na nossa planilha, você não precisa mexer, tá? Ou são fórmulas ou são campos onde não é necessária essa alteração, e o nosso código de cores aqui, a gente até tem uma legenda, né? Os valores azuis são aqueles que são digitados e que você poderia mudar à vontade, tá? Então, nesse cenário, a gente ficou pensando, putz, olha, eu estimo que no mês de janeiro eu vou conseguir 12 locações, pô, um mês de férias, né, um mês de calor. Fevereiro também vou conseguir 12 diárias aí na média de aluguel, porque tem carnaval, etc. Março a gente já é um mês menos movimentado na cidade onde eu tenho casa, então vou pensar que eu vou alugar 3 fins de semana. Em abril, 4 fins de semana, e assim por diante você pode raciocinar quantas noites de um ano de 365 dias você estaria ocupado. Então aqui, nesse nosso exemplo, a gente está sendo ocupado praticamente em 1/3 do ano. Tá? Porém, não vamos parar por aí. Tá? A gente também pode cobrar valores diferentes por mês. Né? Então, digamos que no mês de janeiro, como é uma alta temporada nessa localização aqui, a gente vai poder cobrar diárias 10% acima. Né? Então, não, eu quero cobrar a mesma diária em janeiro. Você pode colocar um 0 aqui, ou seja, você vai cobrar os mesmos 390. Tá? No mês de fevereiro eu vou cobrar 390 aqui, putz, mas em março eu vou ter que cobrar um pouquinho mais barato para conseguir alugar as minhas 6 diárias. Então eu posso botar menos 10%, menos 20%, se eu achar que eu tenho que alugar por 312. Tá? Então você consegue fazer esse tipo de sensibilidade aqui. E com isso, você vai conseguir estimar o faturamento num determinado mês. Né? 12 noites de R$ 429. Isso dá R$ 5.000 de faturamento no mês de janeiro. E assim por diante, até a gente ter uma análise de sensibilidade de que no nosso ano inteiro essa propriedade pode gerar 40 mil. Né? Agora, por que eu fiz essas duas variações aqui? Né? Para a gente poder ter uma noção, mas olha, e se meu preço médio não fosse 390, fosse 15% superior, fosse 448? Isso já faria com que o meu faturamento aumentasse para 49 mil. Né? Puxa, mas e se eu conseguir vender mais diárias? Se eu conseguir vender 10% de diárias a mais do que eu estimava, já foi para 54. Tá? E logo, logo a gente vai fazer aqui do lado, já posso mostrar para vocês, essa primeira tabelinha. Né? Então o que essa tabelinha faz? Ela faz uma variação do preço da diária, né? Então se o 390 for 10% a mais, 20% a mais, ou 10% a menos, 20% a menos, e se a minha ocupação, minha taxa de ocupação for 10% a mais, 20% a mais, 10% a menos, 20% a menos. Ou seja, essa minha propriedade, se eu tiver que cobrar 20% a menos e tiver uma ocupação 20% menor do que eu esperava, ela vai faturar R$ 27.681. É a mesma coisa do que eu fazer menos 20 e menos 20. Né? Então a gente pode ver que o 27.681 que foi calculado aqui, ele está aqui nessa tabela. Porém, e se eu faturar 20% a mais e ocupar 20% a mais a minha propriedade? Tá? Mais 20 e mais 20. Olha, 62. Então já está aqui. Então só para eu não ter que escrever todos esses números aqui nessas duas células, eu já fiz uma análise de sensibilidade que mostrou que a minha propriedade aí deve gerar pelo menos 27 mil até no máximo uns 62 mil aí, se ela estiver bem ocupada e com um preço praticado acima do cenário base dos 43 mil, que foi o que eu estimei. Então é sempre bom ter essa noção aí, e se as coisas forem um pouquinho melhores, se as coisas forem um pouquinho pior, como é que fica o resultado do faturamento da minha empresa. Então já começamos aí falando de faturamento. Então a gente precisa colocar esse faturamento na nossa operação. Tá? Como que a gente faz isso? Aqui nessas premissas operacionais a gente já começa a fazer isso. Então a primeira linha aqui é um apoio da operação, onde ela mostra que em dezembro já está tudo pronto para começar a operar. Da onde vem isso?
vem daqui de uma tabelinha de cronograma, né? Então é um cronogramazinho do nosso hotel aqui que a gente chamou, né? Qual é a data inicial aí? Então, poxa, dia 31 de julho a gente teve a ideia de fazer o Airbnb, né? Já começamos logo no primeiro mês, demoramos um mês aí só para pensar, para ver como é que a gente ia fazer, para ver quem ia ser o nosso prestador de serviço lá, o encanador, o pedreiro, o eletricista que ajuda a gente. Aí a gente falou que a nossa reforminha vai demorar 2 meses, né? Depois a gente ainda vai demorar mais um mês na montagem, mais um mês na pré-operação, ou seja, vamos ter 5 meses aí para botar de pé esse Airbnb. Não sejam muito otimistas com esses prazos, porque por experiência própria eles podem se alongar. A gente sabe que as pessoas têm o seu trabalho e que muitas vezes esse tipo de coisa fica até em segundo plano. Então, lembre-se de não ser muito agressivo nesses prazos. Então, bom, aqui em dezembro a gente já começaria a operar, né? Quantas são as diárias disponíveis em dezembro? 31. Quantas diárias a gente falou que a gente ia vender lá naquela tabela de cima? 12. E aqui vocês podem ver que automaticamente a planilha ela já pega quantos meses tem quantos dias tem em cada mês e qual a diária que a gente estimou que a gente ia vender em cada mês. Obviamente, se a gente reduzir essas diárias lá em cima, elas também vão automaticamente ser alteradas aqui. E você depois pode pegar e fazer uma brincadeira para ver como que isso funciona, tá? Aí a gente também pensou que teríamos uma inflação nessa diária, né? Como você sabe, ao longo dos anos, a tendência é que os preços subam um pouquinho, né? Quanto a mais por ano você vai querer cobrar nas suas diárias? Aqui na nossa planilha, nós colocamos uma inflação de 4%, ou seja, depois de passado 12 meses da sua operação na sua propriedade Airbnb, estima-se que você poderia subir esse preço junto com a inflação em 4%. Ah, eu não quero considerar isso. Então você pode zerar aqui também, tá? A linha de baixo, inflação de obras. A gente deixou zerado isso porque basicamente esses preços aqui você mesmo já analisou e eles não devem subir ao longo da sua rápida reforma em 4 ou 5 meses, tá? Mas se você tivesse uma reforma muito complexa, muito grande, tivesse que praticamente reformar sua casa inteira, seu apartamento inteiro, e você pudesse ter aumentos de preço durante essa obra, a gente considera que você deveria analisar uma evolução do custo desses preços de obra. Na maioria dos casos, em reforma simples para montar um Airbnb, isso não vai acontecer, tá? Vamos lá. Então o que acontece? A gente pegou essa diária inicial e viu quanto que era essa diária inflacionada. Vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, depois de um ano, né, a gente já está falando que o nosso 390 vai virar R$ 406, tá? E a gente também tem um fator de ajuste da demanda, tá? O que esse fator de ajuste da demanda nos traz? A variação do preço naquele determinado mês, né? Então, só para vocês entenderem, ele vai vir aqui pegar qual que é essa variação num determinado mês. No mês de alta temporada você pode cobrar mais, no mês de baixa temporada você tem que cobrar menos, tá? E com isso, a gente consegue chegar no valor da diária cobrada naquele determinado mês, tá? E você que já leu o nosso artigo de hotéis, você também sabe calcular a Revenue per Available Room, né? Então, assim, é basicamente a sua diária cobrada em cima da sua ocupação. Então, é a mesma coisa que eu alugasse todos os dias do mês a R$ 166. Tá? Então, nesse mês aqui, você pode ver em março, é a mesma coisa que eu estivesse alugando todos os dias por 68, alugar 6 dias a 351, é equivalente a alugar 31 dias a 668. Tá? Então, isso aqui só serve como um apoio, tá, de premissas operacionais para a gente poder calcular quanto a gente vai ganhar de dinheiro, que está logo aqui embaixo. Então aqui a gente basicamente está projetando o demonstrativo de resultados do exercício para a nossa propriedade do Airbnb. Então vamos lá, no primeiro mês de operação, quanto a gente recebeu de hospedagem? Tá? Recebemos R$ 429, porque é a tarifa cobrada naquele mês, estimada, vezes 12 noites vendidas. Lembrando que você tem que estimar esses dois números lá em cima naquela tabela para a sua propriedade.
Então isso nos gerou 5 mil nesse mês, 5 mil nesse mês, 4.800 nesse, 2 nesse, e assim por diante. A planilha já faz automaticamente, desde que você tenha preenchido lá em cima as suas premissas. Tá? Alimentos e bebidas, A e B. Né? O que são alimentos e bebidas? Em hotéis é comum que sejam cobrados por alimentos e bebidas deixados, ou frigobar, alguma coisa assim. Alguns Airbnbs têm esse tipo de oferta para o seu cliente. Né? Eu considero que isso já seja um estágio um pouco mais avançado e a grande maioria das pessoas fornece apenas as acomodações e não alimentos e bebidas. Então aqui, na premissa de outras receitas, a gente está falando que além da hospedagem, a gente não recebe nada de alimentos e bebidas. Se você achar que você vai conseguir cobrar 10% a mais, 20% a mais para deixar um pão, uma banana, alguma coisa lá no seu Airbnb, você pode colocar. Porém, é bem complicado que as pessoas paguem por isso, as pessoas normalmente estão acostumadas elas mesmas a levar as suas outras coisas. E a gente também colocou outras receitas diversas. Basicamente, isso pode ser uma taxa de limpeza, né? A gente vê que é muito comum, e eu até recomendo que você cobre uma taxa de limpeza a cada estadia no seu Airbnb. Então aqui existe esse campo para você falar que você cobrará X reais por estadia, 150, 120, 10% a mais, 15% a mais, que você vai cobrar da pessoa, diretamente por uma taxa de limpeza. E o Airbnb já deixa facilmente uma forma de você, dentro da plataforma, colocar quanto que você quer cobrar de taxa de limpeza ou se você não vai cobrar taxa de limpeza. Tá? Então isso nos dá um total de reais faturados, incluindo a taxa de limpeza. Tá? Vamos lá, impostos sobre a receita bruta. Então essa é uma linha muito importante, vai depender da sua estrutura societária. Tá? Vai depender da sua estrutura societária. O que eu quero dizer com isso? Que se você for uma pessoa física, como é a grande maioria dos casos de donos de propriedades de segunda residência que se transformam em Airbnb, você vai ter a tributação da pessoa física, né? Que para ganhos aí acima de R$ 4.700 mais ou menos por mês, já incide na alíquota de 27,5%. Porém, algumas outras pessoas têm holdings patrimoniais, têm empresas que são donas desses imóveis, e daí você poderia estar caracterizada ou no lucro real ou no lucro presumido. Tá? Então, nesse quesito, você pode até pagar menos impostos do que na pessoa física, só que você incidiria em outros tributos para enviar imóveis para uma empresa, em contabilidade. Então, aqui para essa planilha nós deixamos a possibilidade de fazer na pessoa física ou na pessoa jurídica. Tá? Aqui temos algumas alíquotas de impostos, né? Aqui são algumas alíquotas indicativas para você fazer uma análise. O ISS é o Imposto sobre Serviço. Tá? Caso você preste algum serviço extra ao seu inquilino, você leve ele fazer um passeio turístico, você cobre por isso, algum serviço praticado, você teria que pagar esse ISS. Né? No caso do Airbnb, praticamente não existe essa oferta de serviço e também não é pago o ISS. Por isso que nós deixamos aqui na alíquota usada 0%. Tá? O imposto, como eu estava falando, podia ser na pessoa física, né? Que daí para a maioria das pessoas incidiria já na alíquota de 27,5%, por isso nós deixamos 27,5% aqui. Mas algumas pessoas também têm esses imóveis dentro de pessoas jurídicas, tributadas no lucro presumido, e daí um aluguel geraria uma alíquota aí entre 11,3% e 14,5%, a depender do seu faturamento. A gente colocou aqui 14,5% como uma indicação, né? Então, tenha certeza de qual a alíquota que vai incidir sobre o seu faturamento do Airbnb e como você vai pagar ela, né? Com carnê-leão. Então é bom você entrar em contato com o seu contador e ver o que ele recomenda que você faça em relação a esses impostos. Tá? O Airbnb não cobra nenhum imposto do cliente. Né? Então, quando o Airbnb receber, ele só vai cobrar a taxa dele
e depois fica a seu critério pagar esse imposto, tá, diretamente. Então, as pessoas esquecem desse imposto de renda aí que tem que ser cobrado. Se você quiser fazer uma análise sem o pagamento desse imposto, isso não quer dizer que você não tem que pagar. Se você quiser fazer uma análise só da renda sem o imposto, você pode zerar aqui esse item no 0% aqui, e daí você vai ver que automaticamente também a planilha já tira aqui, já zera essa linha. Tá? Ok, vamos seguir, gente.